Oi, meu nome é Ana Luísa, sou acadêmica do 12º período de Medicina da Faminas, BH. Hoje eu vou abordar sobre o tema Cuidados paliativos da criança e do adolescente, garantindo assistência digna. A palavra paliativo vem do termo em latim paliare, que significa proteger, amparar, cobrir e abrigar. Assim, estende a perspectiva da medicina para o cuidado além da cura. Os cuidados paliativos têm por objetivo confortar aquele paciente, buscando amenizar seu sofrimento, diminuindo os malefícios da doença e melhorando sua qualidade de vida e de seus familiares. Em 2002, a OMS definiu que cuidados paliativos consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Assim, cuidados paliativos da criança e do adolescente busca amparar, prevenir, identificar e tratar pacientes que sofram com alguma morbidade crônica e progressiva, suas famílias e a equipe multidisciplinar. Devem ser iniciados no diagnóstico da doença, podem ser adjuvantes no tratamento para curar ou controlar a doença, e quanto mais precoce for instituído, maior o ganho. Além disso, busca abordar o conceito de morte digna, em paz e sem dor. No Brasil, os cuidados paliativos foram normatizados a partir da Portaria 3535, de 2 de setembro de 1998, que realizou o cadastramento de todas as instituições que trabalhavam com cuidados paliativos em oncologia. Depois dela, a Portaria número 19, de 3 de janeiro de 2002, inseriu no SUS o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. Além desses, a Portaria número 1, de 23 de julho de 2002, criou no SUS os Centros de Referência em Tratamento da Dor, e a Portaria número 881, de 19 de julho de 2001, instituiu o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que dá subsídios à implementação de serviços e cuidados paliativos no Brasil. Princípios éticos. Quando uma criança possui uma doença que ameace sua vida ou que a limite, inicialmente vai prevalecer o princípio da beneficência, em que a medicina buscará prevenir e curar a doença, respeitando a autonomia do paciente e de sua família. Nesse momento, condutas invasivas podem ser tomadas, pois o foco está na cura e manutenção da vida. A partir do instante em que a morte se torna uma alternativa, a única alternativa, deve-se prevalecer o princípio da não maleficência, no qual a medicina paliativa deverá ser instituída, visando a diminuição do sofrimento. Para indicar os cuidados paliativos pediátricos, a Associação de Cuidados Paliativos para a Criança recomendou 4 grupos elegíveis. Grupo 1, aquele com risco de vida, em que o tratamento curativo pode ser viável, mas pode falhar. Grupo 2, quando a morte prematura é inevitável, podendo haver longos períodos de tratamento intensivo. Grupo 3, com doenças progressivas sem opção de tratamento curativo, mas exclusivamente paliativo. Grupo 4, com condições irreversíveis, mas não progressivas, com incapacidade grave e probabilidade de morte prematura. Os cuidados paliativos pediátricos se diferenciam dos cuidados paliativos do adulto em muitos pontos. Vou apresentar na tabela abaixo algumas das diferenças. Em comparação com pacientes adultos, o número de crianças que falecem em cuidados paliativos pediátricos é relativamente baixo. O diagnóstico pediátrico frequentemente é raro.
e ocorre durante a infância, embora algumas crianças possam sobreviver até a idade adulta. O período de intervenção nos cuidados paliativos pediátricos é variável e pode abranger desde dias até meses ou muitos anos. As doenças muitas vezes têm um componente familiar, afetando mais de um filho e podem exigir aconselhamento genético. Os cuidados paliativos na pediatria geralmente envolvem toda a família, sendo os irmãos especialmente vulneráveis. Os pais enfrentam a situação de ambiguidade, experimentando tanto a dor antecipatória da provável perda quanto a responsabilidade de cuidar da criança. As doenças ocorrem em uma fase da vida em que ocorre um grande desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, tornando essencial garantir a continuidade do processo educacional da criança. É importante também considerar como a doença pode afetar a capacidade da criança de se comunicar e compreender sua situação patológica e a morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os pilares do cuidado paliativo pediátrico são: manejo da dor e outros sintomas. A dor inclui sofrimento físico, mental, psíquico, espiritual, financeiro e social, abrangendo também o sofrimento dos familiares da equipe multidisciplinar. Tudo isso pode influenciar nos sintomas do paciente pediátrico. A dor tem que ser caracterizada de acordo com localização, intensidade, tipo, sintomas associados e deve ser avaliada de forma regular. O tratamento deve incluir abordagem farmacológica e não farmacológica. O segundo pilar é o processo de comunicação e decisão. A comunicação é importante, pois ela ditará como será a relação médico-paciente-família. O comunicador deve ser capaz de ouvir, respeitar os valores e incluir o outro nas decisões referentes à própria vida. A equipe médica deve ser capaz de identificar o grau de compreensão e absorção do paciente e de sua família. O processo decisório envolve todos os indivíduos comprometidos com o bem-estar da criança, desde os profissionais envolvidos na assistência direta, familiares, instâncias administrativas, instituições governamentais e até os profissionais de comitês hospitalares e de bioética. Espiritualidade. A espiritualidade e religiosidade são aspectos fundamentais no acompanhamento desses pacientes com doenças graves e limitantes, bem como no fim da vida. Essas instituições podem influenciar no processo de significação e enfrentamento da doença e como em suas decisões referentes ao tratamento proposto. Lembrando que religião e espiritualidade não são termos intercambiáveis. Multidisciplinaridade. O cuidado paliativo tem como objetivo a abordagem das dimensões físicas, psíquicas, emocional, social, cultural e espiritual do ser humano. Logo, é um conjunto de atos multiprofissionais. Luto. O luto é uma reação emocional diante de uma perda significativa. Todos nós temos. Quando os pais estão envolvidos nos cuidados paliativos de seus filhos, eles tomam decisões importantes e se comunicam bem com a equipe médica, têm uma maior capacidade de lidar com a morte de forma saudável. No contexto dos cuidados paliativos, o processo de luto começa quando é diagnosticada uma doença ameaçadora à vida e a família vivencia gradualmente a perda ao longo desse processo. É essencial fornecer apoio psicológico e espiritual à criança e à família, permitindo-lhes encontrar um novo significado na vida, no processo da doença e na morte. Reconhecer e validar os sentimentos da criança, evitando o silêncio e o isolamento, é super importante. Após a morte, a família vai precisar de apoio e tempo para elaborar o luto, e é responsabilidade da equipe médica oferecer espaços empáticos
e oportunidades de psicoterapia para trabalhar esses sentimentos. Conclusão. Os cuidados paliativos representam um avanço significativo na área médica, especialmente quando se trata de cuidar de crianças e adolescentes. A essência desse cuidado reside na capacidade de atender às necessidades e desejos do paciente, levando em consideração suas limitações. Além disso, a participação ativa da família e da equipe multiprofissional é fundamental para fornecer um cuidado de qualidade baseado nos princípios do conhecimento, respeito e dignidade. Através dessa abordagem colaborativa, é possível oferecer uma assistência completa ao pequeno paciente. Obrigada.